A gente abre essa edição falando das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. De Brasília, Yasmin Costa tem informações para a gente. Os restos mortais que podem ser das vítimas já chegaram a Brasília, né, Yasmin? Boa noite para você, bem-vinda. Oi, Vitor. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Exatamente isso. Esses restos mortais chegaram aqui em Brasília no comecinho da noite de hoje. Foram transportados lá de Manaus aqui para Brasília por uma aeronave da Polícia Federal. Inclusive, os agentes da Polícia Federal que retiraram esses corpos ali de dentro dos aviões. E eles, na sequência, vieram aqui para a Superintendência da Polícia Federal. Foram transportados aqui para a Superintendência da Polícia Federal, de onde eu falo, porque aqui, mais precisamente no Instituto de Criminalística, vai ser feita a análise para o reconhecimento desses corpos e efetivamente indicar, os peritos da Polícia Federal vão indicar a causa da morte do indigenista brasileiro Bruno Araújo e também do jornalista britânico Don Phillips. A expectativa é que essa perícia seja concluída em no máximo 15 dias, mas por conta do envolvimento do caso da Polícia Federal, isso deve acontecer até antes, porque a Polícia Federal, inclusive, já está trabalhando numa outra perícia, naquela perícia que foi encontrado ali restos que poderiam ser restos de pessoas mesmo e possivelmente esses restos, segundo notas preliminares da Polícia Federal, são compatíveis com o estômago humano. Essa perícia já está sendo feita aqui em Brasília pelo Instituto de Criminalística e agora começa a perícia desses restos mortais pela Polícia Federal. Agora a Polícia Federal vai focar nesse trabalho de identificação dos corpos, investigação para saber as reais causas dessa morte, mas também vai focar numa investigação ali para saber se existem outros envolvidos, porque segundo a Polícia Civil do Amazonas, pelo menos outras 5 pessoas podem estar envolvidas nesse caso, mas agora o caso continua andando com as investigações da Polícia Federal junto com a Polícia Civil do Amazonas, mas tudo segue sob sigilo. Pois é, enquanto a Yasmin trazia para a gente as informações, vimos uma imagem marcante dessa quinta-feira, que foi justamente a chegada dos 2 caixões a Brasília, o desembarque na Superintendência da Polícia Federal, como disse a Yasmin, e os policiais federais transportando esses caixões. Agora terá início esse trabalho no Instituto de Criminalística para dizer se esses restos mortais são, de fato, de Bruno Pereira e de Don Phillips. E o presidente Jair Bolsonaro se manifestou também, não é, Yasmin? Pela primeira vez depois das confirmações das mortes, né? Exatamente, Vitor. O presidente usou as redes sociais para prestar condolência à família das 2 vítimas desse assassinato que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos dias. Prestou ali solidariedade. Inclusive, ele fez essa publicação numa outra publicação que foi feita pela Fundação Nacional do Índio, que emitiu uma nota ali falando a respeito, prestando solidariedade também por conta dessas mortes que foram confirmadas. Eu lembro que Bruno Araújo era um servidor licenciado da FUNAI e a FUNAI emitiu uma nota dizendo o seguinte, que Bruno deixa um imenso legado para a política de proteção de indigenistas isolados e de recente contato, área em que ele se tornou um dos principais especialistas no país e que atuava com extrema dedicação. Essa nota ainda afirma que o indigenista era considerado uma referência para os colegas. Outra nota sobre esse caso também foi emitida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ele expressou ali extrema tristeza por conta desse caso e afirmou que a luta da dupla de Don Phillips e também de Bruno Araújo, Pereira Araújo, não será esquecida. Eu volto contigo, Vitor. E aí, Yasmin Costa, obrigado por enquanto, Yasmin, pelas informações. Boa noite para você, até já. Agora, opinião aqui no Jornal Jovem Pan, conosco hoje, Alfredo Scaff e Roberto Mota. Boa noite para você, Scaff. Chega aí um momento que aguardávamos, né? O início Agora vem a confirmação, praticamente, né? Estamos a poucos instantes dessa confirmação, que deve vir nos próximos dias. E aí seria, já até para a família, né? Um momento de virada de página. E agora os olhares se voltam para as investigações, né? Esse trabalho continua, né? Apesar de a Polícia Federal ter concluído essa etapa, a localização dos corpos.
Lembrando sempre que a gente tem que falar no condicional, afinal de contas, ainda não há a confirmação de que esses restos mortais são de fato de Bruno Pereira e Dom Phillips, apesar de que tudo leva a crer nessa possibilidade. Mas virada essa página, vem ainda um longo trabalho pela frente, né, Scaf? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Brown. Boa noite, Mota, meu colega. Boa noite a todos da audiência. Realmente é uma página triste para as famílias dos dois, do indigenista e do jornalista inglês. Nós sentimos muito, como qualquer outro fato criminoso que aconteça dessa forma, né? Numa forma bárbara, uma barbaridade, a forma como morreram. E essa forma como morreram, Brown, é que eu questiono, porque isso precisa ser investigado pela Polícia Federal, juntamente com a Polícia do Amazonas. E aqui os parabéns ao Exército Brasileiro, ao Governo Federal, ao Ministro da Justiça, principalmente, e a toda a Polícia Federal pela celeridade nas buscas e nessa investigação, que foi muito célere. Investigação num lugar onde você tem uma mata fechada, com pouca gente, num lugar extremamente perigoso, ela poderia levar até muito mais tempo que isso, ou eventualmente nunca se chegar a uma conclusão. Então, o Ministério da Justiça está de parabéns, bem como todo o governo federal e todos os agentes policiais envolvidos. O que nos deixa muito atônitos é a forma como morreram, né? Essa violência, o porquê de tudo isso ainda não está explicado pelos autores do crime. Eu acho que vai haver uma ramificação ainda de outros autores, de outros mandantes. Isso pode chegar muito extra Brasil ainda, e a gente precisa aguardar, porque agora é o momento da gente ter uma investigação precisa, e isso a Polícia Federal sabe fazer como ninguém, bem como a Polícia do Amazonas, juntamente com a Polícia Federal. E o resultado dessa investigação, não é, Roberto Mota, vai ser importante também até para delimitar ações futuras, né, eventualmente de reforço na fiscalização ou possíveis mudanças legais. É importante saber o que motivou esse crime bárbaro, até para que as autoridades possam caminhar e adotar medidas que eventualmente sejam necessárias, né, Mota? Boa noite para você. Bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Brown. Boa noite, Scaf. Infelizmente, Brown, eu não acredito que as medidas necessárias serão adotadas, porque elas envolvem mudança na legislação. Crimes bárbaros no Brasil são rotina, acontecem 110 assassinatos por dia no Brasil. A esquerda e o PT têm tradição de fazer política em cima desses cadáveres, mas só quando os cadáveres interessam a eles, interessam a exploração política. É a única ocasião em que a esquerda reclama de crimes. Nos outros 365 dias por ano, a esquerda trabalha para destruir o sistema de justiça criminal do Brasil. Vamos lembrar que durante os 16 anos de governo do PT, foram assassinadas no Brasil 875 mil pessoas. Foram 875 mil vezes em que aconteceram cenas como essa que a gente está vendo. 875 mil famílias que carregaram caixões, que choraram seus mortos. Só que essas vítimas eram anônimas, ninguém conhece o nome delas. Eu digo para vocês o seguinte: quando esses criminosos responsáveis por esses dois assassinatos forem presos, eles vão ficar muito pouco tempo na cadeia, porque a regra no Brasil é impunidade. Vamos lembrar dos líderes da esquerda que repetem a toda hora que crime tem lógica e que prisão não resolve e que não há nada demais assaltar para roubar um celular e tomar uma cervejinha. O que nós devemos fazer agora é procurar essa turma que diz que o Brasil prende demais e perguntar para ele o que deve ser feito com os assassinos.